Vale Feliz FM. Aos que nos acompanham através da Rádio Vale Feliz, também através das nossas redes sociais. Neste momento nós vamos conversar com o deputado estadual Thiago Simon, do MDB do Rio Grande do Sul. Deputado, é um prazer conversar com o senhor. Arthur, uma imensa satisfação falar contigo, com todos os amigos da Rádio Vale Feliz. Me sinto muito honrado de poder retornar a esse espaço tão nobre, tão importante, com uma audiência tão seleta. Realmente, para mim, é uma satisfação. E, deputado, hoje a gente vai falar sobre a questão da reforma tributária do governo do estado, né? Essa pauta está sendo discutida pelos deputados. Qual é que é a opinião do senhor a respeito deste assunto? Olha, a bancada do MDB é a maior bancada da Assembleia, são 8 deputados, e nós já adotamos uma posição oficial contrária a esse projeto que é denominado uma reforma tributária, mas que, na verdade, é explicitamente um projeto de aumento de impostos. E um projeto muito perverso e injusto. Se fala muito da necessidade de uma reforma que faça justiça tributária, justamente pelo fato de que as pessoas que menos ganham são mais tributadas. Por quê? Porque nós temos um sistema de impostos que tributa o consumo. Os impostos, tem, por exemplo, o tributo o imposto sobre a renda, não é, que é progressivo, tributa mais quem ganha mais. Mas existe um tributo sobre o consumo, que é o caso do ICMS. Então, por exemplo, sobre a cesta básica, que custa em torno de R$ 530, esse imposto sobre a cesta básica, sobre o consumo, ele tem muito mais peso para quem ganha menos. O que eu quero dizer com isso? Se alguém comprar uma garrafa, 1 litro de leite, não é? Se alguém comprar um pequeno rancho de R$ 100 em alimentos, o custo dos impostos, se for, por exemplo, R$ 20, R$ 25, vai ter muito mais peso para uma família, né, para um consumidor pobre do que para um consumidor rico. Por quê? Porque o R$ 25, se você pagar R$ 500 de impostos sobre itens da cesta básica, uma pessoa que ganha R$ 2.000 e uma pessoa que ganha 10 ou 20 mil reais, isso tem muito mais peso. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que essa reforma ela vai aumentar, basicamente, microempresas, itens da cesta básica, IPVA de carros antigos, de até 40 anos, transporte intermunicipal, tornando mais caro o frete, diesel, não é? Ou seja, ela é uma proposta extremamente injusta. E se nós analisarmos ainda que nós vivemos uma grave crise econômica, nosso estado, na verdade o país, em função das restrições, vários países do mundo estão tendo uma queda sem precedentes no seu PIB, né? Alguns países aí na ordem de 10%. Isso é uma queda. O Brasil se estima uma queda no PIB em torno de 6%. Acho que é uma das maiores quedas da história do país. Isso é um baque profundo na nossa economia, aumentando o país que já vinha fragilizado, já vinha com 2 anos de recessão pós-PT, com aquelas crises agudas, com uma taxa de desemprego muito alta. Aqui no Rio Grande do Sul são quase 800 mil desempregados. Tá? Só para ter uma ideia, tem mais cidadãos gaúchos recebendo auxílio emergencial do governo federal do que trabalhando com carteira assinada. 2.600.000. Então, assim, é um momento com fechamento de empresas, com restrições, as empresas foram proibidas de trabalhar. Todos os estados do Brasil, nesse momento, estão incentivando o setor produtivo. Estão dando incentivos financeiros, creditício. Santa Catarina, para as microempresas, oferece microcrédito com juros zero. Quero dizer com isso que não há nenhuma racionalidade, nenhum sentido nesse momento em que
o setor produtivo precisa de estímulo, em que a renda das famílias está diminuindo. Nós temos uma explosão no preço dos alimentos, 30%, feijão, leite, arroz. No momento como esse, você vai propor um pacote aumentando os impostos dos alimentos, do arroz, do feijão, do açúcar, do leite, do pão francês. Não tem como. Então, eu realmente tenho muita consciência do meu voto. Falo com muita tranquilidade em relação ao governador Leite, porque nós temos apoiado o governador em todas as medidas necessárias para o desenvolvimento do Rio Grande, ações que reduzam o custo da máquina pública, as privatizações, a modernização do Estado, a reforma do Código Ambiental para acelerar os licenciamentos, para que haja mais investimento no Estado. Nós temos sido parceiros. Tá? Agora, sem falar um fator importante, que o governador, durante a campanha eleitoral, claramente, que era só uma questão de gerenciamento de fluxo de caixa e que ele manteria as alíquotas dos impostos sobre gasolina, telecomunicações e energia aumentadas apenas por 2 anos. Fim dos 2 anos, ele reduziria esses impostos. Isso foi um compromisso dele. Compromisso não é um compromisso apenas eleitoral, é um compromisso com o povo gaúcho e um dos fatores decisivos para a eleição dele. Então, o governador tem que cumprir a sua palavra. E não é só uma questão de, assim, numa democracia, a relação de confiança com o titular do executivo é muito importante, mas principalmente de bom senso. Não tem como aumentar impostos nos itens mais básicos, que vai sopesar principalmente, que vai incidir principalmente sobre a população mais simples do nosso estado. E, deputado, só para finalizar, então, a nossa entrevista, né, quais são os próximos passos a partir de agora? Olha, os próximos passos é trabalhar para que esse projeto não seja aprovado. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho explicitado a minha posição, tenho pontuado junto com alguns colegas, conseguimos o fechamento da nossa bancada, que é a bancada a maior bancada da Assembleia. Ela fechou posição. Ontem, participando de programas importantes como o teu, Arthur, não é, que é um programa que articula e trabalha a formação da opinião pública, a conscientização da sociedade, para que ela tenha muita consciência. Esse projeto, eu estava em Salvador do Sul, aí no Vale do Caí, onde, ali com o nosso prefeito, os vereadores, eu recebi um manifesto, é o maior produtor de ovos do estado, recebi um manifesto de 20 granjeiros, não é? Porque praticamente todos os insumos vêm de fora do estado, a ração de milho representa 70% da estrutura de custos. São Paulo, Paraná e Santa Catarina têm imposto zero sobre a produção de ovos in natura. Se nós passar para 17% aqui no nosso estado, sabe o que vai acontecer? Eles vão ir para Santa Catarina, entende? Não é viável, afeta a competitividade do nosso estado. E isso vale para várias cadeias produtivas, né? Então, isso é muito nocivo. Nós sabemos que o estado tem uma questão fiscal, Arthur, mas eu trago a seguinte questão. Ele recém se apropriou, num projeto aprovado pela Assembleia, de um fundo previdenciário de 2 bilhões do Fundoprev. A venda das estatais, CS, RM, Sulgás, ela vai gerar em torno de 3 bilhões de reais. Então, assim, não é justo com a população do nosso estado, ou seja, o governo vai ter condições de suprir o seu caixa com essas receitas extraordinárias. Então, para concluir, eu quero dizer com muita tranquilidade, né, o nosso respeito ao governador Leite, não é o nosso compromisso com o desenvolvimento do estado, mas acima de tudo, não é o nosso compromisso com o povo gaúcho e com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Deputado Thiago Simão, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, e a Rádio Vale Feliz está sempre à disposição.
Muito obrigado, é uma honra imensa participar aqui do teu programa e eu fico sempre à disposição. A gente vê no Vale do Caí um exemplo de região empreendedora, não é, com lideranças, né, políticas, empresariais, da sociedade civil articuladas. Eu tenho muita satisfação e realmente muito carinho com a comunidade do Vale do Caí. Muito obrigado e que Deus abençoe. Da mesma forma, deputado, conversamos então na nossa reportagem com o deputado estadual Thiago Simão, do MDB do Rio Grande do Sul. Vale Feliz FM.